Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Fábio Santos e estamos estudando a revista A Epístola aos Hebreus, da Central Gospel Editora. E hoje teremos a aula da lição de número 6, que tem por título Cristo é superior ao antigo sacerdócio. Antes de continuar, gostaria de pedir a você que nos acompanha nesse momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Lembro também, o crente docente está no Instagram e Facebook, então não deixe de nos seguir lá, beleza? Quero ainda estender os meus agradecimentos ao pastor Edivanei Fernandes e toda a equipe do Crente Docente, os quais se tornaram um canal de bênçãos na educação cristã nessa geração. Que Deus continue lhes abençoando poderosamente em graça e conhecimento. Seguindo então para a nossa aula, podemos iniciar dizendo que o sumo sacerdócio superior de Jesus ele é apresentado pelo autor da carta aos Hebreus, aos seus leitores, em 3 divisões, as quais estão compreendidas da seguinte forma. A primeira divisão, ele faz uma introdução ao ministério sacerdotal de Cristo, e esse conteúdo está localizado entre o capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 5, versículo 10, onde são apresentados aqui as qualificações do grande sumo sacerdote. E são esses capítulos que pertencem ao nosso texto bíblico básico para essa lição. Então, é de suma importância que você realize a leitura e a meditação desse texto. Amém? Também quero ressaltar que essa afirmação de Cristo como sumo sacerdote, ela deve aumentar o nosso comprometimento com a fé que professamos. No versículo 14, o autor diz que temos um grande sumo sacerdote. Ele é Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus. Então, devemos reter firmemente a nossa confissão. Olhar Cristo como sacerdote não é compará-lo, simplesmente fazer comparações com os sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Vai além disso. O autor o magnifica, dizendo que ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ou seja, não há outro como ele, não houve outro como ele e não haverá outro como ele. Então devemos estar comprometidos com esse grande sumo sacerdote. A segunda divisão, ela compreende os capítulos 5, do versículo 11, até o capítulo 6, no versículo 20, onde o autor ele realiza aí uma preparação dos seus leitores para o ensino mais profundo. Por que ele faz isso? Primeiro motivo, ele diz no verso 11, que ele tem muita coisa a dizer sobre esse assunto e que é de difícil interpretação. E por isso, esses leitores negligenciam esse assunto tão importante. Ele chega a dizer que os seus leitores só se alimentam do leite. E leite aqui é o conhecimento básico sobre Cristo, dos fundamentos iniciais. O leite inicial é importante? Claro que é, não podemos negligenciá-lo. Porém, ele não é o alimento para toda a vida. Se alguém se alimentar só de leite durante a sua vida, desde o seu nascimento, irá ficar desnutrido. Assim é a nossa fé. Não devemos apenas se alimentar do básico, do fundamental. Devemos ter o alimento sólido para trazer nutrição, vigor na nossa vida espiritual. O autor também realiza uma exortação ali no capítulo 6, entre o versículo 1 e 3, para que possamos avançar na maturidade. Como assim, Fábio? De forma a que nós não venhamos deixar o compromisso inicial, o leite inicial ali do nosso crescimento na nossa caminhada cristã. Ele é importante, não deve ser só esse o alimento. É isso que o autor está querendo nos dizer. Daí ele traz uma grande advertência aos seus leitores. Que advertência é essa? A da apostasia, ou seja,
a do afastamento dos princípios do Evangelho. Nós não podemos negligenciar os princípios do Evangelho, os princípios da nossa caminhada cristã. Muito pelo contrário, devemos ter esses princípios para assim crescermos na fé. E o autor diz que essas ações vão trazer garantia se permanecermos perseverantes na fé, sempre observando e imitando aqueles que tiveram sucesso dentro da promessa. E isso ele faz encorajando, comparando, por exemplo, com Abraão, que recebeu a promessa, ficou firme, foi perseverante e no final alcançou. Assim, nós possamos estar preparados para conhecer mais de Cristo e receber de suas promessas sobre a nossa vida. Já no na terceira divisão, sobre o assunto do sacerdócio supremo de Cristo, ele está aí entre o capítulo 7, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 18, aonde o autor ele vai apresentar os argumentos da superioridade do grande sumo sacerdote. E é aqui onde iremos seguir em nossa aula com maior profundidade. O sumo sacerdócio no Antigo Testamento, ele era o posto aí mais alto da representação judia perante Deus. Em outras palavras, podemos dizer que o sumo sacerdote ele era o representante dos homens diante de Deus. O capítulo 21 do livro de Levítico, ele nos mostra um conjunto de leis e regras dos quais tanto o sumo sacerdote como os sacerdotes eles deviam seguir. Isso é conhecido hoje como o sacerdócio levítico, porque está baseado dentro dessas regras. Mais à frente na nossa aula, nós vamos retomar esse ponto em relação a Melquisedeque, tá bom? Mas vale ressaltar um ponto interessante no texto aqui em Hebreus, exatamente o versículo 14, que lemos alguns minutos atrás, que o autor da carta aos Hebreus, para diferenciar Jesus dos outros sumos sacerdotes, ele utiliza o adjetivo grande. E isso ele faz com toda a sua inteligência ali, com toda a beleza com que a carta aos Hebreus ela é escrita, né, a forma técnica que ele usa para escrever essa carta, ele faz isso, ele adjetiva o termo sumo sacerdote numa forma de expressar a magnitude que é de Jesus estar nessa função, diferenciando assim Jesus de qualquer outro sumo sacerdote. Então ele inicia ali o versículo 14 dizendo: Jesus, temos um grande sumo sacerdote, e diz que ele é Jesus, o Filho de Deus. Ainda aqui no Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 28, temos ali a escolha do primeiro sumo sacerdote. E esse foi Arão, que era irmão de Moisés, escolhido por Deus, assim como os outros sumos sacerdotes após ele. O autor aos Hebreus, ele demonstra um total conhecimento sobre o sacerdócio levítico. E ele ainda nos diz sobre as funções primordiais dos sacerdotes. Vejamos que está aí o capítulo 5, versículos 1 e 2. Ele diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado entre os homens. Então, olha só, os sumos sacerdotes são escolhidos entre os homens e constituídos a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Então, ele dá aqui a escolha, né, e o objetivo de se escolher um sumo sacerdote, que é eles levarem as coisas dos homens que se referem a Deus perante o próprio Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, o sumo sacerdote tinha esse papel de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados dos homens diante de Deus, e possa compadecer-se. Então, ter compaixão também era uma característica primordial de um sumo sacerdote,
Então ele devia compadecer-se, ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então essa compaixão era no sentido de que ele não poderia ser muito rude ao fazer uma correção, mas também não poderia ser muito brando ao corrigir. Então ele deveria ser ponderado, sempre pensando que você também está numa condição humana, você também é um homem sujeito a erros. Então ele precisava ter essa compaixão, essa noção da realidade da sua vida, mesmo estando naquele alto cargo. Então, nesse versículo, ele explica aqui a função do sumo sacerdote: oferecer dons e sacrifícios pelos pecados dos homens a Deus e, mais à frente, também por seus próprios pecados. Aliás, ele era homem sujeito a erros, era sujeito aí a fraquezas, então também poderia pecar. Então ele precisava oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Jesus, ao curar, libertar, repreender, ensinar e salvar, ele está oferecendo seus dons como sumo sacerdote. Dons esses que nenhum outro sumo sacerdote poderia oferecer. O que Jesus não ofereceu foi sacrifícios. Por que não? Pois ele é o próprio sacrifício. Vamos ler rapidamente o texto que se encontra em Hebreus, no capítulo 10, versículo 10, utilizando a Nova Versão Internacional. O texto nos diz: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo. Ou seja, o sacrifício que ele realizou foi o seu próprio sacrifício. Esse foi um ato de se compadecer, ou seja, ele teve compaixão, foi dotado ali de um sentimento de simpatia com a nossa tragédia pessoal, com o objetivo de amenizar. E esse amenizar aqui é a nossa salvação, foi de trazer a salvação para nossas almas. E isso é algo insofismável, ou seja, uma verdade que não dá para se contradizer, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vale ressaltar até aquele texto clássico em que Jesus, ao receber a notícia da morte de João, ele se entristece e decide ir ao monte, decide se separar para orar. Mas, ao ver uma multidão que ansiava por ele, ansiava para ouvir a sua voz, ele se compadece daquela multidão, deixa o seu sofrimento ali como humano, porque ele está como humano aqui, ele deixa esse sentimento de lado, olha para aquela multidão. É como se ele estivesse nos dizendo assim: olha, eu posso estar aqui com essa dor, posso estar com esse sofrimento, esse sentimento ruim do lado humano, mas tem uma multidão que precisa ouvir a minha voz. Independente do que eu esteja sentindo, eu preciso socorrê-los, eu preciso amenizar. Jesus está se compadecendo dessa multidão. E é isso que Deus ele faz com a nossa vida. Ele se compadece de nós. É o maior sumo sacerdote. Nenhum outro sumo sacerdote poderia se compadecer de nós de tal maneira como o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, se compadeceu. Além disso, vale também aqui frisar, fomentar a seguinte ideia, que esse compadecer, ter compaixão do outro, amenizar o sofrimento do outro, é uma grande lição que Jesus ele está deixando para nós. Por muitas vezes, acabamos acreditando, pensando que para amenizar a dor do meu irmão, eu preciso ter uma grande quantia de dinheiro, eu preciso ter algum bem que possa entregar para ele. Não, querido. Às vezes, um simples gesto,
como um abraço, um simples gesto, ao dividir aquilo mesmo que seja pouco, seja um pedaço de pão que você tenha, isso pode amenizar a dor do outro. Então Jesus, ele deixa essa grande lição para nossas vidas, termos compaixão do nosso irmão. A grande marca do evangelho, a grande marca do cristianismo, o que nos marca como cristão é o amor. E não é o amor em suas palavras, mas sim na sua prática. Tendo esses pontos em mente, podemos dar continuidade à nossa aula fazendo uma análise e distinção em relação ao sumo sacerdócio de Cristo com o sacerdócio de Arão. E esse ponto tem grande importância em sua análise, uma vez que Arão foi o primeiro sumo sacerdote escolhido, mencionado aí nas Escrituras. E esse texto, ele se encontra ali em Êxodo 28, como mencionei anteriormente, num ponto de nossa aula. Arão, ele foi escolhido por Deus entre os homens. Essa é uma das primeiras características do sumo sacerdócio de Arão. O que diferencia esse quesito da escolha de Jesus é que, enquanto Arão foi escolhido por Deus entre os homens, Jesus, ele é o próprio Deus entre os homens. E no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, demonstrando ali a glória como a glória unigênita do Pai. Ou seja, Jesus, ele era o próprio Deus entre os homens. Então, esse aspecto ele é importantíssimo na distinção entre o sacerdócio de Arão com o sacerdócio de Jesus. É importante também acrescentar nessa comparação que Arão ele é da descendência de Levi. Por isso, a grande importância dos sacerdotes virem da linhagem de Levi, porque foi em Arão que se deu a origem do sumo sacerdócio terreno. Por isso, o sacerdócio levítico, ele tem origem na linhagem de Arão, baseado ali em Arão, pois ele foi o primeiro que deu início ao sacerdócio terreno. Em Jesus é diferente. Nele não tem começo, meio ou fim. O seu sacerdócio, ele é eterno. Precisamos nos debruçar em Hebreus capítulo 7 para aprimorar esse assunto. Vejamos Hebreus 7, 17, que diz: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente. Então veja, o autor de Hebreus, ele testifica aqui que Jesus, ele é o sacerdote eterno. Então o sacerdócio dele não tem começo, meio ou fim. Isso é maravilhoso. Um ponto extremamente forte a ser destacado entre os sacerdócios de Arão para com o de Jesus é que o sacerdócio de Arão ele apresentava fraqueza e por isso não era um sacerdócio perfeito. Os sumos sacerdotes do Antigo Pacto, eles de tempo em tempo precisavam oferecer sacrifícios por si mesmo, demonstrando assim esse lado fraco, lado humano. Hebreus 7, 11 nos diz que, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, ou seja, toda essa história que eu contei anteriormente, a partir da linhagem de Arão, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse? Então, não haveria uma outra necessidade de um sumo sacerdote se houvesse falhas. Se não houvesse falhas naquele sacerdócio, naquela linhagem levítica de sacerdote. Ou seja, eram homens que tinham suas fraquezas, tinham ali seus momentos humanos, erravam como qualquer outro homem. Prestem atenção, eu não estou dizendo aqui que eram homens que permaneciam no erro. Primeiro que eram homens escolhidos por Deus, mas cometiam
falhas por serem humanos. E Hebreus 7, 18 e 19, ele é mais contundente ao dizer: porque o precedente mandamento é revogado por causa da sua fraqueza, que é inútil, ou seja, sua fraqueza é de inutilidade. Essa fraqueza, ela não pode estar dentro de um sacerdócio divino. Versículo 19: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Esse texto é maravilhoso, porque o autor aos Hebreus está afirmando que, pela lei, nada pode ser aperfeiçoado. Seguindo todas as instruções do sacerdócio, eles não poderiam ser aperfeiçoados. É mais uma razão para enxergarmos que o sacerdócio de Cristo em tudo foi perfeito. Hebreus 7,26 diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós precisávamos de um sacerdócio que fosse perfeito. E esse sacerdócio está em Cristo Jesus, nosso Salvador. E aqui eu quero finalizar esse ponto dessa comparação com Hebreus 7,27, que vai dizer assim: que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelo povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Jesus, como sumo sacerdote, não tem a necessidade de oferecer sacrifícios por ele mesmo, pois nele não há pecado. Ele é um sacerdócio perfeito. Ele é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. E é feito mais sublime do que os céus, como acabamos de ler no versículo anterior. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. A diferença entre o sacerdócio de Cristo comparado ao de Arão é que o de Jesus, ele é perfeito em tudo, meu irmão. E a essa altura do trimestre, você já deve ter percebido que ao mesmo tempo em que a Epístola aos Hebreus apresenta aí uma beleza textual diferente de qualquer outra carta, ela também traz algumas informações que desafiam o nosso intelecto para realizar determinadas interpretações. E muitos questionamentos que ele vem apresentando nos capítulos iniciais, antes do capítulo 5, o próprio autor vai respondendo essas inquietações no decorrer dos capítulos seguintes, principalmente entre aí o capítulo 7, e o capítulo 10. Então, vejamos aqui um desses desafios, que mexem com o nosso intelecto. Ele ocorre exatamente no capítulo 5, versículo 6, que é quando o autor ele afirma que Jesus é um sacerdote, o quê? Segundo a ordem de Melquisedeque. E ao fazer essa comparação, o autor ele está fazendo uma citação de um dos salmos de Davi, o Salmo 110, número 4. Apesar de Melquisedeque ter sido relatado antes, Abraão encontrou-se com ele, já vou falar sobre isso. O verso 4 do Salmo de número 10 diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ou segundo a hierarquia aí de Melquisedeque.
para dominarmos esse desafio e fazer uma compreensão melhor dessa tomada textual, vamos aqui fazer algumas análises, né? Responder algumas inquietações. Primeiro, na verdade, duas grandes inquietações que eu me fiz e repasso aqui para vocês. A primeira é quem era Melquisedeque e quais os motivos de fazer essa comparação. Então vejamos, uma das belezas da carta aos Hebreus, ao meu ponto de vista, da mesma forma que o autor ele apresenta as qualificações do sumo sacerdote, da mesma forma que ele prepara o povo para receber esse conhecimento, ele ajuda de uma forma extremamente suprema, maravilhosa, todos os conceitos que ele coloca aqui, que tem essa dificuldade. Então ele desmistifica muita coisa. Uma delas é quem era Melquisedeque. Isso demonstra um total conhecimento do autor em relação ao texto sagrado anterior a ele, como a lei e os outros textos que já se haviam ali naquela época. Então, no capítulo 7, versículo 1, o autor começa dizendo quem é esse Melquisedeque. E ele é o rei de Salém. Além de rei de Salém, em outros textos sagrados, né, da nossa Bíblia, ele é reconhecido como sacerdote de Deus. E a ele, Abraão deu dízimo. Quando Abraão venceu ali uma disputa e encontrou-se com Melquisedeque, e Melquisedeque, na verdade, Melquisedeque foi ao encontro dele, de Abraão, e lhe entregou pão e vinho, o abençoando. Olha só que interessante, né? Já peguei isso aqui para mim, meu irmão. Então, o sumo sacerdote abençoou a Abraão. E Abraão fez o quê? Deu-lhe o dízimo a Melquisedeque. Também é interessante notar que na Escritura não há uma genealogia de Melquisedeque. Não diz quem é o pai, quem é a mãe, de qual a linhagem dele, né? Onde ele nasceu, localidade assim, de nascimento. Não tem essa árvore genealógica. Então, quais são aí os motivos para que o autor faça essa comparação, né? Que ele busca essa comparação que já havia sido dita mais anteriormente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vejamos. Primeiro ponto, Melquisedeque, ele era o quê? Rei de Salém. O que Jesus é? Rei de tudo. Aleluia. Então, na primeira comparação, segundo a ordem de Melquisedeque, né, temos aqui trazendo essa essência de realeza, de que, além de sumo sacerdote, ele é de linhagem real, não é verdade? Então, ele é o rei dos reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Segundo ponto a ser analisado nessa comparação é que ele é sacerdote segundo Deus. O que Jesus Cristo também o é, sacerdote segundo Deus. E todos os pontos que analisamos aqui da nossa aula até esse momento foi colocando argumentos plausíveis para afirmar isso, que Jesus ele é o grande sumo sacerdote escolhido por Deus. O seu sacerdócio é eterno, sempre existiu. O terceiro ponto, né, como motivo para essa comparação, está relacionado quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. O ato de entregar o dízimo, ele demonstra o quê? Fidelidade de nossa parte com Deus. Ou seja, ao grande sumo sacerdote, nós devemos a nossa fidelidade. É isso que o texto sagrado nos apresenta aqui, mostrando que mesmo Abraão, sabemos quem foi Abraão, pai de uma grande nação, o homem, né, que andou ali segundo a promessa de Deus, inclusive ele é citado como exemplo nas orientações do autor aos Hebreus, para preparar o povo para receber esse conhecimento, alguém que permaneceu firme na promessa, ele deu o dízimo a Abraão, demonstrou a fidelidade dele ao ser abençoado por aquele que lhe deu pão e vinho.
Olha que referência linda para Jesus. Aquele que dá o seu corpo e derrama o seu sangue por você, por mim. É a Ele a quem devemos essa fidelidade. O quarto ponto aqui está relacionado à sua genealogia. Como Melquisedeque não tem uma genealogia descrita na Bíblia, isso demonstra o quê? Que o seu reinado, que o seu sacerdócio, ele não tem um início e nem um fim. Assim é Cristo, não tem um início e nem um fim. Ele sempre existiu e sempre existirá. Então esse é um dos pontos fortes da comparação entre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Chegamos então, querido ouvinte, ao final dessa aula, entendendo que o sacerdócio de Cristo ele é superior a qualquer outro sacerdócio, além de ser um sacerdócio eterno. E é por meio dele que temos acesso direto ao Rei da Glória, não necessitando mais de homens que façam intercessões por nossos pecados. Que tenhamos essa viva esperança em nossos corações. Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Muito obrigado por toda a sua atenção e não deixe de nos seguir no Instagram pelo endereço @crentedocente, no Facebook pelo endereço facebook.com/crentedocente e também de ativar as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. Uma vez mais, o meu muito obrigado, que Deus continue vos abençoando poderosamente e até uma próxima aula. Fiquem com Deus.